Meus queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra quem está falando. Nós vamos hoje então dar sequência ao nosso curso Panorama do Velho Testamento. Esta é a nossa aula número 21. Nós estamos falando sobre o livro de 1 Reis, né? Já começamos a falar sobre esse livro na aula 20. Hoje vamos dar sequência, concluindo este livro do Velho Testamento. Hoje nós vamos cobrir os capítulos 12 a 22, né? Na aula 20 nós falamos do capítulo 1 ao 11. Hoje nós vamos falar do capítulo 12 ao 22. Bom, gente, nós terminamos então a aula passada, né, falando da morte de Salomão, né, da morte do rei Salomão, o rei Salomão que foi, a gente sabe, o terceiro rei de Israel, né? Então, o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro rei foi Salomão, filho de Davi. E depois da morte de Salomão, meus queridos, a glória da nação de Israel começa a murchar, vamos dizer assim, né? Começa a esvair-se. Porque o que acontece logo depois da morte de Salomão? Nós temos a divisão do reino. Veja, isso é muito importante de você estar atento, né? Os três primeiros reis de Israel, Salomão, melhor dizendo, vamos começar, Saul, Davi e Salomão, né? Então esses três primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, eles reinaram sobre todas as 12 tribos dos filhos de Israel, né? E interessante, outra coisa interessante em relação ao governo desses três reis é que cada um deles reinou durante 40 anos. Então nós temos aí, né, 120 anos de monarquia de Israel, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão, né? Depois da morte de Salomão, o que acontece é a divisão do reino. Então, as 12 tribos vão se dividir em dois reinos, ficando duas tribos no sul, que são as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos no norte. As tribos do sul, elas vão ser designadas na Bíblia como Judá, tá? Mesmo incluindo a tribo de Benjamim, as tribos do sul, o reino do sul, melhor dizendo até, fica melhor falar o reino do sul. Então o reino do sul, ele é chamado de Judá, e a capital do reino do sul é a cidade de Jerusalém. E o reino do norte, ele continua sendo chamado então de Israel, né? E a capital do reino do norte, não desde o início, mas a partir de um certo ponto da história do reino do norte, a capital será a cidade de Samaria, tá bom? Então é muito importante você gravar isso. Depois da morte de Salomão, divisão, né, do reino, divisão da nação de Israel em dois reinos, reino do sul, capital Jerusalém. É no reino do sul que sempre vão reinar os descendentes de Davi, ok? Os descendentes de Davi sempre vão reinar no reino do sul, né, Judá, capital Jerusalém, até cumprindo a promessa que Deus fez para Davi, que jamais faltaria um sucessor no seu trono. E no norte, nós vamos ter então o reino do norte, chamado de Israel, capital Samaria, tá? No reino do norte, a gente não vai ter uma dinastia fixa. No reino do norte sempre vai acontecer de um determinado rei assumir o trono, o máximo que fica é o filho, o neto dele, depois vem um golpe e entra uma nova dinastia e começa tudo de novo, né? Então o governo do reino do norte, ele é muito instável, né? Já o governo do reino do sul, ele é mais estável, até por serem os descendentes de Davi, até por terem o templo, né, na cidade de Jerusalém, que é a capital. O templo dá uma unidade nacional, dá uma unidade de fé, né, para o reino do sul. Então isso é importante da gente gravar aqui, ok? Então veja, logo depois da morte de Salomão,
quem teria que reinar sobre as 12 tribos, então, seria o filho de Salomão chamado Roboão, né? Mas o Roboão, ele perde as 10 tribos do norte, e é aí que acontece a divisão. Ele perde as 10 tribos do norte por uma questão de insensatez, né? Por quê? Lembra-se que eu terminei a última aula falando de uma pessoa com a qual Salomão tinha rivalizado, tinha se tornado uma espécie de rival de Salomão, que era um homem chamado Jeroboão, né? Então, logo depois que Salomão morre, o Jeroboão, ele se apresenta com os líderes das tribos do norte, ele se apresenta ao Roboão, filho de Salomão, né? E ele então pede para Roboão que Roboão diminua a carga tributária, a carga de impostos que estava sobre a nação de Israel, né? O autor que a gente está seguindo, eu sempre tenho falado o nome dele aqui, que é o Warren Wiersbe, tá? Esse autor, ele até fala aqui, né, pra gente, que o vasto programa de construção e de expansão de Salomão trouxe fama e trouxe glória para a nação de Israel. Mas, em contrapartida, os impostos pesavam sobre o povo, né? E esse povo, então, esperava uma diminuição nesses encargos tributários. E o autor aqui continua dizendo que Salomão, em seus últimos anos, ele mudou seus valores e ele estava mais interessado em riqueza material do que em bênçãos espirituais. Então, o que acontece? O Jeroboão, como uma espécie de representante das 10 tribos do norte, vai a Roboão, filho de Salomão, e pede que Roboão diminua a carga tributária, né, do povo. E o Roboão, então, ele pede um prazo, ele fala para Jeroboão voltar, se não me falha a memória, depois de 3 dias, né, para que então ele desse a resposta. E nesse meio tempo, o Roboão, filho de Salomão, ele foi consultar os anciãos de Judá, né, os que eram os conselheiros do seu pai, né, Salomão, os conselheiros, quem sabe alguns tivessem até conhecido o rei Davi, enfim. Então, o Roboão, filho de Salomão, ele vai consultar primeiro os anciãos, os mais experientes. E esses conselheiros experientes, eles falam para Roboão, olha, é melhor você ouvir o povo, diminui um pouco a carga tributária aí, porque realmente a coisa está muito pesada para o povo, né? E depois de ouvir os anciãos, o Roboão quis ouvir os jovens, né? Que eram seus amigos, que tinham crescido com ele, que não tinham experiência. E esses jovens disseram para Roboão, olha, Roboão, você não tem que baixar os impostos, pelo contrário, você tem que aumentar os impostos, né? Você tem que realmente falar com o povo com dureza, você tem que falar que, né, eu vou aqui dizer com as minhas palavras, tá, pessoal? Mas é como se esses conselheiros mais jovens tivessem dito para o Roboão o seguinte, você tem que falar para eles que o que seu pai cobrava não era nada em relação ao que você vai cobrar. Você vai cobrar muito mais impostos. E aí a insensatez, né, de Roboão, que prefere ouvir então o conselho dos mais novos, dos mais inexperientes, né, prefere ouvir o conselho dos jovens insensatos, ao invés de ouvir o conselho dos mais velhos, dos anciãos. E ele então fala isso. Ele fala, quando Jeroboão volta para obter a resposta, ele diz então que ele iria não diminuir, mas pelo contrário, ele iria até colocar ainda mais peso tributário sobre o povo, né? Então, é aí que acontece então a divisão. Então, as tribos do norte, as 10 tribos do norte, lideradas pelo Jeroboão, elas não aceitam, né? E então se separam, né? Vamos dizer assim, se proclamam independentes, e Jeroboão se torna o rei dessas 10 tribos do norte, se torna o primeiro rei do reino do norte. Já havia uma profecia, antes de Salomão morrer, já havia uma profecia de que isso ia acontecer. Então, na verdade, esse acontecimento da divisão do reino é apenas um cumprimento já profético que já havia sido profetizado, né, antes de
de Salomão morrer, né? Então acontece aí a divisão do reino, né? Ficando o Roboão reinando então sobre as 2 tribos do sul, né? E o Jeroboão reinando sobre as 10 tribos do norte. Ok, gente? Bom, nós vamos agora seguir aqui falando sobre esses capítulos, né? Eu vou me deter inicialmente aqui nos capítulos 12, 13, 14, 15 e 16, tá? Então já estou falando um pouquinho aqui do capítulo 12, né? E nós vamos ter então na sequência um pouquinho sobre Jeroboão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Jeroboão. Então, o autor que a gente está seguindo aqui, ele vai dizer que Jeroboão, ele fracassou, né, em aproveitar a sua oportunidade. Por quê? Porque ele levou as 10 tribos do norte à idolatria, né? Então o Jeroboão ele fracassa, por assim dizer, é como se Deus permitisse que ele tivesse uma oportunidade de liderar, de reinar sobre as 10 tribos do norte, e ele, ao invés de aproveitar a oportunidade para levar essas tribos ao temor de Deus, ele não aproveita, ele fracassa em aproveitar a oportunidade e leva essas tribos à idolatria, né? O texto continua dizendo aqui que Jeroboão ele teve medo de que o seu reino se revoltasse contra ele quando fosse a Jerusalém para as celebrações anuais, né? Por isso, ele fez uma aliança para que eles adorassem no seu próprio território, ou no próprio território deles, né? Então, o que acontece? A gente sabe que o templo havia sido construído na cidade de Jerusalém e que já havia, então, uma tradição de que nas festas principais o povo ia a Jerusalém para as celebrações das festas, né? Mas o Jeroboão, ele fica com medo que o povo do Reino do Norte vá a Jerusalém para as festas, né? Vá a Jerusalém, vá ao templo para cultuar ao Senhor, para celebrar as festas religiosas de Israel. Então ele tem medo que a tribo do Norte vá a Jerusalém, vá ao templo para celebrar as festas e de repente terminasse se revoltando contra ele, contra Jeroboão, e de repente o abandonasse, enfim, e pedisse para que Roboão reinasse sobre elas, sobre as tribos do norte. Então, esse receio de Jeroboão faz com que ele faça uma espécie de aliança, de concerto com as 10 tribos do norte, sobre as quais ele reinava, para que as tribos do norte não fossem a Jerusalém para adorar, né, no templo, mas que adorassem no próprio território. Então, nesse processo, o que Jeroboão faz? Jeroboão, ele repete o mesmo pecado de Arão. Lembra de Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés? Qual foi o pecado de Arão? Fazer um bezerro de ouro para o povo, né? Então, Jeroboão, ele não faz um, ele faz dois bezerros de ouro, né? E ele também estabelece santuários, e ele constitui sacerdotes no Reino do Norte, tudo para impedir que o povo fosse adorar em Jerusalém, no templo do Senhor, e de repente cismasse de trocar Jeroboão, né, pelo rei de Judá, né? Então, gente, essa atitude de Jeroboão, né, essa atitude desagradou ao Senhor Deus, de forma que o Senhor enviou uma mensagem de admoestação e de julgamento ao rei Jeroboão, tá bom? Então, esse foi vamos dizer assim, em suma, esse foi o reinado em Jeroboão. Ele não fez o que era bom, o que era agradável aos olhos do Senhor, né? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o testemunho, vamos dizer assim, o exemplo ruim, né, de Jeroboão termina perpassando para todos os reis que vieram depois de Jeroboão, né? Tanto o seu filho, que reinou no seu lugar, como outros reis que vieram na sequência. Ok, gente? Então, é isso. Eu vou terminando aqui o nosso primeiro áudio. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre os reis que reinaram no Reino do Sul, também conhecido como Judá, cuja capital era Jerusalém, ok? Até já. Na sequência, eu volto com o próximo áudio.
Muito bem, queridos, então vamos dar sequência. Essa é a aula 21, agora o áudio 2, tá? Bom, nós vamos falar agora na sequência sobre alguns dos reis de Judá. Então veja bem, é interessante você entender o seguinte: nesse livro de 1º Reis e no livro seguinte, no livro de 2º Reis também, o que nós temos? A narrativa bíblica, ela vai se concentrar em narrar a história dos dois reinos, tá? Tanto do reino do norte como do reino do sul. Então, ora o texto bíblico está falando de um rei do reino do sul, ora o texto bíblico está falando de um rei do reino do norte. Por isso que quando você for ler o livro de 1º Reis e 2º Reis, você tem que ter esse entendimento, tá? Até para você não se confundir. Por isso que é importante você saber dessa distinção, da divisão do reino em reino do norte e reino do sul. Porque ora o texto bíblico está falando de um rei do reino do sul, né? Ou de um grupo de reis do reino do sul, ora está falando de um rei ou de um grupo de reis do reino do norte. Às vezes, as histórias desses reis terminam se tocando, né? Porque eles terminam tendo algum tipo de contato, às vezes algum tipo de aliança ou algum tipo de guerra, enfim, né? Mas é importante você ter isso em mente. Então, veja, eu vou falar aqui rapidamente sobre os primeiros reis do reino do sul, Judá. Então, o primeiro rei foi o rei Roboão, como eu falei, filho de Salomão, né? O Roboão, ele conduziu por 17 anos, né? Ele conduziu o povo no reino do sul, mas ele conduziu mal, ele conduziu a pecados terríveis, né? E Deus terminou punindo Roboão, né? Ao fazer o Egito derrotar a nação de Judá, o reino do sul. O sucessor de Roboão foi Abias, né? O rei Abias, filho de Roboão. Deus permitiu que Abias reinasse por rápidos 3 anos, né? Por apenas 3 anos, e no período de Abias não houve nenhum tipo de renovação espiritual na nação. O rei que o sucedeu foi o rei Asa, né? O rei Asa, ele foi um rei bom. A Bíblia diz que o rei Asa foi um rei bom, né? Isso depois de anos de governantes perversos, né? O rei Asa, ele teve algumas iniciativas interessantes. Ele tentou remover os pecados, né, introduzidos por Roboão, né? Também sob a liderança do rei Asa, houve um breve período de renovação e de descanso. No entanto, o rei Asa, ele não terminou tão bem quanto ele começou. Não é por quê? Porque o texto bíblico vai nos fazer entender e perceber que o rei Asa, ele terminou confiando nos homens, né, para a sua proteção e não no Senhor. Então, ao invés de confiar no Senhor para a sua proteção, para a sua segurança, ele terminou confiando nos homens, né? Por quê? Porque ele usou todo o tesouro do templo de Jerusalém para quê? Para pagar ao rei da Síria para lutar por ele, né? Então, ele paga o rei da Síria para lutar ao lado dele, rei Asa, o rei de Judá, e ele usa o tesouro do templo para esse pagamento. Então, ele pagou um alto preço pessoal, né, por essa aliança ímpia, né? Depois, é importante que você leia no texto bíblico, irmãos, as histórias. Nós não temos tempo aqui de entrar em detalhes, mas o fato é que o rei Asa terminou pagando um alto preço, né, pessoal, por essa aliança ímpia que ele fez com o rei da Síria, tá? Uma coisa interessante de você saber também, eu vou falar um pouco mais à frente, mas é que a boa parte dessas histórias que estão aqui no livro de 1º Reis e de 2º Reis, principalmente as histórias dos reis do sul, dos reis de Judá, essas histórias, elas são repetidas nos livros de crônicas, né? Claro que lá, às vezes, acrescenta-se alguma coisa que aqui não tem, não é? Enfim.
mas essas histórias estão, né, nos livros de crônicas. Por isso que quando a gente chegar no livro de 1ª e 2ª Crônicas, a minha intenção é gravar só uma aula sobre esses 2 livros da Bíblia, 1ª e 2ª Crônicas, porque esses livros de 1ª e 2ª Crônicas, eles repetem muitas das histórias que já estão aqui em 1º e 2º Reis, ok? Bom, o rei que sucedeu o rei Asa foi o rei Josafá, tá bom? Josafá, ele também foi um rei bom, né? Que procurou eliminar a idolatria, né? E ele também teve uma iniciativa interessante, que foi a tentativa de ensinar a palavra de Deus ao povo, né? E o Senhor então terminou dando muitas vitórias ao rei Josafá em função disso. Não foi um rei perfeito, teve as suas falhas também, principalmente uma aliança que ele faz com o rei Acabe, né? A gente vai ver isso, se possível, um pouco mais adiante, mas no geral Josafá foi um bom rei, né? Então essa é a sequência aí dos reis, essa é a sequência dos reis de Judá, dos reis do Reino do Sul, que está relatada aqui no livro de 1º Reis, né? Agora voltando pro Reino do Norte agora. Então eu falei aqui dos reis que reinaram no sul, né? A princípio, claro que depois vieram outros reis, mas os reis que reinaram no sul, a princípio então, Roboão, Abias, Asa e Josafá, né? E agora vamos nos voltar então para o Reino do Norte. No norte, nós tivemos, então, depois de Jeroboão, nós tivemos mais alguns reis que reinaram, né? E todos esses, que eu vou citar o nome deles agora, todos esses foram reis maus, né? Então vamos lá. O primeiro rei depois de Jeroboão foi o filho de Jeroboão, chamado Nadab, tá? Nadab. Depois, eu não vou contar a história deles, gente, são muitos detalhes, mas você depois leia, né? Não é que são muitos detalhes, né? Mas alguns desses reis até têm poucos detalhes, mas eu não vou entrar aqui em detalhes agora. Depois eu te convido, eu te incentivo a ler na Bíblia a história desses reis. Então, como eu falei, o Nadab, depois do Nadab veio o Baasa, tá? O Baasa já não era da dinastia de Jeroboão, né? Depois de Baasa você tem o Elá, depois o Zinri, depois o Onri, até chegarmos no rei Acabe, né? Então veja, esses reis todos que eu citei aqui, nós já podemos dizer que nós temos aqui pelo menos umas 3 dinastias diferentes, tá? Por quê? Porque, como eu falei, no Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, sempre você vai ter um descendente de Davi. Já no Reino do Norte, não. No Reino do Norte sempre tem as conspirações, os golpes, né, de Estado, vamos dizer assim, e cai uma dinastia e começa uma outra. Não tem essa firmeza no Reino do Norte, não tem essa constância, tá? Então, nós chegamos até o rei Acabe, né? Esse rei Acabe, ele foi um dos piores reis que Israel, Reino do Norte, já teve, e é importante a gente falar um pouquinho aqui do rei Acabe, porque é no reinado de Acabe que nós vamos ter a aparição de um dos maiores profetas de Israel, o profeta Elias, né? Então veja, Acabe, ele casou-se com Jezabel, né? Então você sabe que Jezabel é o nome da esposa do rei Acabe, mas Jezabel terminou se tornando uma referência de uma mulher perversa, maldosa, né? Tanto que ainda hoje, quando alguém quer falar, de repente falar pejorativamente de alguma mulher, falar aquela Jezabel, né? O pessoal usa essa expressão, aquela Jezabel. Por quê? Porque Jezabel realmente foi uma mulher, a Jezabel verdadeira, a Jezabel esposa do rei Acabe, ela foi uma mulher realmente, vamos dizer assim, né? A gente poderia dizer, ela foi uma mulher terrível, né? Por assim dizer. Por quê? Jezabel, ela não era israelita, né? Ela era de uma outra nação, de uma nação pagã, e ela então
ela terminou introduzindo oficialmente a adoração ao deus Baal, né? Então, Jezabel, ela introduz a adoração ao deus Baal no reino do norte, né? E, enfim, debaixo da liderança do rei Acabe, as tribos do norte, elas se afundaram ainda mais em pecados e em idolatria, né? E aí, queridos, foi quando a nação estava afundando cada vez mais na idolatria que Deus chamou, então, os seus profetas para pregar ao povo, tá? Então, gente, é no contexto dessas histórias que a gente está contando aqui, da nação de Israel, dos reis de Israel, é nesse contexto que vão surgir muitos dos profetas que nós temos adiante, né? Mais adiante, nós vamos ter os livros dos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois nós temos os livros dos profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, enfim. Todos esses profetas que têm os seus livros escritos no Velho Testamento, a gente vai estudar mais à frente esses livros, né? Pelo menos brevemente, mas é bom já você entender que muitos desses profetas, eles, não todos, mas muitos deles viveram nessa época, na época dos reis, né? Dos reis de Israel, dos reis de Judá, né? Depois, mais à frente, a gente vai ter o período do cativeiro, alguns deles viveram no período do cativeiro, outros profetizaram depois do cativeiro, mas é interessante você perceber que os livros dos profetas que a gente vai estudar mais à frente, historicamente, esses profetas se encaixam nesses períodos históricos aqui, muitos deles profetizando na época dos reis de Israel. Então, como diz aqui o autor que a gente está seguindo, foi exatamente quando a nação estava afundando, né, cada vez mais na idolatria, que Deus chamou os seus profetas para pregar ao povo, né? Aqui mesmo em 1 Reis, no capítulo 13, nós temos um profeta anônimo que aparece. Depois nós vamos ter, agora já nós vamos começar a falar do profeta Elias, depois nós teremos o profeta Eliseu, né? E temos outros profetas que são citados aqui, que não têm livros escritos, mas que aparecem também, como por exemplo o profeta Jeú, o profeta Aías, né? Então, veja, foi nesse contexto de pecado e de idolatria que Deus começou a levantar, né, muitos dos profetas que a gente conhece, né, para falar ao povo, né? Então, o nosso autor aqui, ele até faz uma aplicação dizendo o seguinte: quando o povo de Deus peca, só a proclamação da palavra de Deus pelos servos do Senhor é que pode chamá-lo de volta ao caminho e salvá-lo, né? Então, quando o povo de Deus peca, é que Deus chama, né, os seus profetas para proclamar a sua palavra, né? Para chamar o povo de volta ao arrependimento. E não é diferente nos nossos dias, né, irmãos? Deus está chamando hoje profetas, está levantando profetas, que eu seja um desses, que você seja um desses, que Deus nos use para proclamar a sua palavra e para chamar o seu povo de volta ao arrependimento, né? Bom, eu tenho outro comentário aqui, uma outra frase que o autor que a gente está seguindo cita. Ele diz assim: o Senhor abençoou o povo sob o governo de reis piedosos, mas quando estava sob o reinado de reis ímpios, enviou julgamento e permitiu derrota, né? Então veja, isso é muito interessante. Quando você lê o livro aqui dos reis, né, e até os livros de crônicas, você percebe isso. Quando você tem um rei piedoso, um rei temente a Deus, um rei que buscava o Senhor, automaticamente a nação era abençoada, Deus abençoava, né? Isso principalmente no sul, né? Deus abençoava a nação. Quando o rei era piedoso, quando o rei começava a estabelecer reformas religiosas, tirar a idolatria, conclamar o povo ao arrependimento, à oração, enfim,
o reino prosperava, Deus abençoava. Mas quando o rei era um rei ímpio, né, que se afastava de Deus, a nação também terminava se afastando de Deus, e era inevitável que viesse da parte de Deus julgamento e que Deus permitisse também derrota ao seu próprio povo. Então, é assim, né? Quando você estuda a história dos reis aqui, você vai ver que é quase como que se você pudesse traçar um gráfico. Quando o rei é piedoso, o povo também busca o Senhor, começa um gráfico ascendente, né? Deus começa a abençoar e prosperar. Quando o rei é ímpio, o povo também deixava de buscar o Senhor, um gráfico descendente, né? O povo começava a ser derrotado pelos seus inimigos e vinha o julgamento de Deus e as coisas começavam a ir de mal a pior, ok? Daqui a pouquinho a gente volta com o próximo áudio. Aula 21, agora áudio 3, vamos seguir aqui. Queridos, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os capítulos 17 e 18 do livro de 1 Reis. É nesses capítulos, né, que vai aparecer aqui então um personagem muito interessante na história bíblica, que é o profeta Elias, né? Profeta Elias o Tesbita. Elias, que era um homem de muita coragem e fé, né? No capítulo 17, o capítulo 17, ele vai relatar, vamos dizer assim, mais o ministério privado, né, do profeta Elias, e o capítulo 18 vai falar do ministério público do profeta Elias, né? Então, veja, o autor que a gente está seguindo aqui, ele diz o seguinte: aparentemente, a seca começara 6 meses antes de Elias aparecer de repente na corte do rei Acabe para proclamar que a seca duraria mais 3 anos. Então, um belo dia, Elias se apresenta ao rei Acabe e ele declara para o rei que não iria chover sobre a terra enquanto Elias, não dissesse que voltaria a chover, né? E então é isso que acontece, né? A terra passa por uma seca de mais de 3 anos, né? Então é uma situação muito complicada que acontece ali, especialmente aqui a gente está focado no Reino do Norte, né? Acabe era um rei do Reino do Norte, Elias foi um profeta que profetizou no Reino do Norte e você imagina então uma seca, né, de mais de 3 anos, uma seca total, uma seca completa. A falta de água é uma coisa muito complicada, né, irmãos? Então você imagina naqueles dias, né, uma seca, como deve ter sido uma coisa difícil e cruel ali para as pessoas enfrentarem, né? Então veja, o texto aqui que eu estou seguindo diz, né? Com frequência, a falta de chuva era uma punição para os pecados do povo, né? Então, veja, a gente tem textos bíblicos, né? Como, por exemplo, Deuteronômio 11, de 13 a 17, como segundo Crônicas 7, de 12 a 15, que são textos que deixam a gente entender, né, que muitas vezes a falta de chuva, a falta de água ali, a falta de chuva sobre a terra era uma manifestação do juízo de Deus para o povo, né? E Acabe e a sua esposa ímpia, Jezabel, eles induziram o povo à adoração a esse deus pagão Baal, né? Que era uma religião extremamente depravada, né? Essa religião ou essa adoração ao deus Baal era uma religião totalmente depravada, né? Então, veja, o profeta Elias, após transmitir a mensagem, né, ele terminou se retirando do ministério público por 3 anos, né? Então, por isso que o autor que a gente está seguindo, ele coloca aqui os acontecimentos do capítulo 17 como um ministério privado, né, do profeta Elias, porque depois de transmitir a mensagem a Acabe de que ficaria sem chuva, né, enquanto o próprio Elias não dissesse que choveria, não voltaria a chover. Então, depois que ele dá essa mensagem para o rei Acabe, ele se retira,
né? Ele fica, vamos dizer assim, ele fica no anonimato, ele fica longe de tudo e de todos por um período de 3 anos. Agora, durante esse período de 3 anos, durante esse tempo, o Senhor Deus se encarrega de cuidar do profeta Elias, né? Então, isso daqui traz para nós uma aplicação, né? Que o autor aqui coloca. O servo obediente pode sempre contar com o cuidado fiel do seu Senhor, né? Então, como Elias era um servo obediente, Deus cuidou dele mesmo naquele tempo de crise, mesmo naquele tempo de escassez, mesmo naquele tempo de seca. Deus cuidou do profeta Elias e essa é uma aplicação para nós. Aquele que é obediente ao Senhor, né, que é um servo fiel ao Senhor, também pode contar com o cuidado de Deus, que sempre vai cuidar dos seus filhos, mesmo nos momentos de crise. E como foi que Deus cuidou de Elias nesse tempo, então? Então, Deus disse para Elias para onde ele deveria ir, né? E então Deus o mandou ficar num lugar próximo a uma torrente, né? Próximo a um riacho, vamos dizer assim, né? E o Senhor permitiu então que Elias bebesse da água daquela torrente, daquele riacho, e ao mesmo tempo Deus providenciou para que os corvos, né, essas aves, os corvos, levassem todos os dias pão e carne para o profeta. Então, foi uma provisão aqui, vamos dizer assim, sobrenatural, né? Porque naquele lugar que Elias ficou, havia um riacho, onde havia água, apesar da seca. Naquele riacho havia água, naquela torrente havia água, e Deus usava os corvos para levar pão e carne para o profeta todos os dias, né? Mas um belo dia aquela torrente, aquele riacho também se secou, né? E isso, então, queria dizer que Deus tinha outro lugar para o profeta Elias ir, né? E além de Deus ter um outro lugar para o profeta Elias ir, o fato daquela torrente ter secado, né, também era um lembrete para Elias de que ele deveria confiar somente no Senhor, né? Ou seja, ele não deveria confiar na torrente, no riacho, mas devia confiar no Senhor. E quando eu li essa frase aqui, eu até escrevi aqui uma nota aqui, né, que é uma aplicação para nós também. Então eu escrevi o seguinte aqui, no meu livro aqui: não devemos confiar na provisão de Deus, mas sim no Deus da provisão, né? Então a gente não deve confiar, por assim dizer, na provisão de Deus, mas no Deus da provisão, né? Então Deus permite que aquela torrente, que aquele riacho se seque, para que Elias tirasse os olhos do riacho, vamos dizer assim, e o colocasse em Deus, né? Ou seja, que ele não confiasse no riacho, na provisão, mas que ele confiasse no Deus que era o Deus provedor. Ok, gente? Muito bem. Então, na sequência, Deus fala para Elias ir a uma cidade chamada Sarepta, né? Onde, diz o texto bíblico, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, Deus manda Elias para Sarepta. Sarepta era uma cidade fora dos limites de Israel, né? Fora ali dos limites geográficos de Israel, né? Acontece que essa viúva que Deus disse para Elias que havia ordenado a essa viúva que desse comida ao profeta Elias, acontece que essa viúva era uma viúva pobre, né? E ela estava, segundo o texto bíblico, para preparar a sua última refeição, né? Ela tinha um filho, era uma viúva que tinha um filho, uma viúva muito pobre, ela tinha apenas um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. E ela estava para preparar a última refeição para ela e para o filho dela comerem e depois morrerem, né? Mas eis que nesse momento chega o profeta Elias e diz para ela: olha, faz o seguinte, primeiro você faz para mim um bolo e traz para mim,
e eu te digo que se você fizer isso, se você tiver fé de obedecer a palavra do Senhor através da minha boca, se você tiver fé de semear aqui no profeta de Deus, na pessoa que representa aqui a obra de Deus, se você tiver essa fé, eu te digo que não vai faltar farinha na sua panela e nem azeite na sua botija, né? Então, foi isso que aconteceu. A viúva teve fé, né? Então, o texto aqui diz o seguinte, continua dizendo, Deus, assim que a viúva o colocou em primeiro lugar, né, ao obedecer à ordem de Elias, então Deus providenciou para que houvesse alimento para ela, para o seu filho e agora para o seu convidado, o profeta Elias, né? Então, lembrando que essa mulher era uma mulher gentia, era uma mulher que não pertencia ao povo de Israel, mas ela teve fé, né? Ela teve fé e agiu em fé, e Deus a abençoou por isso. Bom, na sequência, o texto bíblico vai dizer que acontece uma coisa muito triste, que é a morte do filho dessa viúva, né? O filho da viúva morre, aí a viúva vai falar com o profeta Elias, né? A fé da viúva fraqueja, vacila nesse momento, vamos dizer assim, né? Mas aí nós vamos ver que o profeta Elias, ele leva, né, o corpo do menino para o seu quarto, no andar de cima da casa dessa viúva, né? E lá Elias ora pela vida do menino, ele ora pelo menino, ele ora para que Deus ressuscite, né, para que Deus traga o menino de volta à vida, e então acontece esse milagre, o menino ressuscita, e aqui nós temos o primeiro registro de uma ressurreição na Bíblia, tá? Então, o primeiro registro de uma ressurreição na Bíblia acontece aqui com o profeta Elias, ok? Bom, muito bem. Dando sequência, então, nós chegamos ao capítulo 18 do livro de 1 Reis, que retrata, então, o ministério público do profeta Elias. Então, Deus, então, agora ordena que Elias volte para conversar com o rei Acabe, na verdade, para enfrentar, né, o rei Acabe. E o profeta, então, conversa com o rei Acabe, né? O autor que a gente está seguindo, ele diz o seguinte, o profeta não estava com medo de encontrar-se com o rei Acabe, nem de dizer-lhe a verdade, né? E eu quero até ler aqui com vocês, no capítulo 18, no versículo 19, eu quero ler o que foi que Elias disse ao rei Acabe. Ele disse o seguinte, olha, 1 Reis 18, 19, Elias diz, agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então, a mensagem de Elias para Acabe foi que Acabe reunisse no Monte Carmelo, né, todos os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas, né, de uma outra divindade lá, que Jezabel sustentava, né, todos esses profetas. Então é um total de 850 profetas, né? Então você vê a que nível de idolatria o reino do norte, Israel, tinha chegado, porque os profetas do Senhor estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos, ao passo que os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo, aqui como é dito no texto, estavam comendo na mesa do rei, na mesa de Jezabel, que era a mulher do rei, né? Então, mesmo com toda aquela seca, o povo passando necessidade, o povo passando fome, né? Mas os profetas de Baal ali tinham comida na mesa do rei, né? Então, essa era a situação. Então, o profeta Elias manda, né, que Acabe convoque todos esses profetas, esses 850 profetas pagãos, para se reunirem a Elias no Monte Carmelo. E termina que não apenas esses profetas pagãos, mas também muito povo, né, de Israel termina se reunindo ali no Monte Carmelo, né? Então nós temos ali então um desafio, né, que o profeta Elias faz, né,
aos profetas de Baal, né? Então, o autor aqui que a gente está lendo, ele até diz o seguinte: a disputa não era entre Elias e Acabe, né? Não, a disputa era entre Deus, o Senhor Deus verdadeiro, o Senhor Deus Jeová, e essa divindade pagã chamada Baal, né? E lembre-se, né, que quando Elias chega ali, ele até diz ao povo, ele diz para a nação de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal, mas se Jeová é Deus, se o Senhor Jeová é Deus, sirvam ao Senhor Deus Jeová. O que vocês não podem é ficar cocheando entre dois pensamentos, vacilando entre dois pensamentos. Então essa foi, né, a palavra inicial ali do profeta Elias para o povo de Israel. Mas o texto diz que o povo não respondeu nada, né, quando foi confrontado pelo profeta Elias ali no Monte Carmelo. Ok, gente? Então é isso. Eu volto na sequência com o próximo áudio, continuando aqui essa história. Muito bem, queridos. Então, aula 21, áudio 4 agora. Então, ali no Monte Carmelo, na verdade, Elias ele fez um desafio, né, aos profetas de Baal, e o desafio era o seguinte: o Deus que respondesse com fogo dos céus, esse seria então considerado o Deus verdadeiro, né? Então, inicialmente, os profetas de Baal, eles começaram ali a invocar o seu Deus, né? Eles montaram ali o altar deles e começaram a invocar o seu Deus, não é? Mas nada aconteceu, não houve resposta, né? Obviamente. E o texto bíblico até diz que Elias, ele zomba, né, dos profetas de Baal, né? Elias ele termina ali zombando, dizendo: olha, talvez ele esteja dormindo, não é? Talvez ele esteja cochilando, enfim. E os profetas de Baal ali se cortaram, gritaram, dançaram, fizeram tudo que poderiam fazer, mas não houve resposta à oração deles, né? E aí então chegou a vez de Elias, né, invocar o nome do Senhor Deus, do Senhor Jeová, e o texto bíblico então diz que Elias, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor, né, que o povo de Israel havia permitido que ficasse em ruínas. Né? Então, esse é um fato muito interessante, é um texto muito interessante, porque é uma lição para nós, é uma aplicação para nós, né, irmãos? Para que Deus mande fogo do céu sobre a nossa vida, para que Deus mande fogo do céu sobre as nossas igrejas, né? Para que Deus nos encha, né, com o poder do Espírito Santo. Fogo do céu tem esse simbolismo, né? O fato de nós sermos cheios com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então, para que Deus mande fogo do céu sobre as nossas vidas, famílias e igrejas, é necessário que nós restauremos o altar do Senhor, né? Porque muitas vezes a nossa vida, como altar do Senhor, está também em ruínas, não é? Então, o autor que a gente está seguindo até diz aqui: esse é o primeiro passo em direção à bênção. Ou seja, restaurar o altar pessoal de devoção, né? O altar familiar e o altar da comunhão com Deus, né? Bom, então, na sequência, Elias, ele ainda derrama, né, vários cântaros de água sobre a lenha, sobre o holocausto, né? Como que para dificultar, vamos dizer assim, né? Para que quando Deus enviasse fogo do céu ficasse claro mesmo o poder de Deus, né? E o profeta então ele faz uma oração de fé, né? Até mesmo simples, e como resposta à oração do profeta, o fogo do Senhor vem dos céus e consome a madeira, o sacrifício, a água e o altar, né? Então,
Esse texto, então, é um texto que relata uma ação sobrenatural de Deus, né? Isso, o que aconteceu aqui, foi algo sobrenatural. E, então, na sequência, os falsos profetas, né? Todos os 850, né? 450 de Baal e 400 do poste-ídolo, esses profetas, eles são mortos. E, a seguir, o profeta Elias, ele disse ao rei Acabe, né, que Acabe voltasse para a sua casa, pois a caminho, né? E nós sabemos então que Elias começa a orar por chuva, né? É até aquela passagem interessante que o auxiliar ali do profeta Elias, ele diz que via uma nuvem apenas do tamanho da mão de um homem, né? Mas Elias, ele insistiu na oração ali e não demorou muito, né, para o céu escurecer, cheio de nuvens, e o vento soprar e a chuva chegar. Então, mediante a oração de Elias, conforme diz lá em Tiago 5,17, não choveu por 3 anos e meio. E agora, mediante a oração do próprio profeta Elias, voltou a chover sobre a terra. Gente, o capítulo 19 é um capítulo também bastante interessante, porque é aquele capítulo que fala de Elias fugindo, né, das ameaças de Jezabel. Porque quando Jezabel percebeu que os seus profetas perderam aquele embate com Elias no Monte Carmelo, e quando os seus profetas foram mortos ali, então a Jezabel ameaça tirar a vida do profeta Elias. E Elias, então, ele termina fugindo, né? Ele termina fugindo, ele fica realmente muito afetado pelas ameaças de Jezabel, né? Até se diz que é estranho, né, o fato de Elias ter enfrentado 850 profetas e não sentir medo, e no entanto fugir por causa das ameaças de uma mulher. Mas o fato é que até mesmo esse autor que a gente está seguindo aqui, ele diz, né, com certeza houve uma causa física para a reação de Elias, né? O grande embate no Monte Carmelo terminou enfraquecendo Elias e o esgotou emocionalmente, né? Elias ficou realmente emocionalmente esgotado depois daquele embate ali no Monte Carmelo. Foi uma grande luta, uma grande batalha, até mesmo espiritual, e Elias ficou muito afetado por isso, ele termina fugindo, né? E é interessante que ele foge para a região de Judá, e ele até deixa, né, o servo que o acompanhava, né, o ajudante que o acompanhava, ele deixa o servo em Berseba, e ele continua na sua caminhada até o deserto, né? E o autor que a gente está seguindo aqui, ele até diz que Elias queria ficar sozinho com a sua depressão, né? Interessante isso. E depois ele diz, em geral, a solidão e o desânimo andam juntos, né? Então, muitos comentaristas da Bíblia entendem que realmente esse foi um momento de depressão na vida de Elias, né? Ele queria ficar sozinho, ele estava muito desanimado, né? E como ele diz aqui, a solidão e o desânimo andam juntos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente? Tanto com a solidão quanto com o desânimo, né? Porque um é companheiro do outro, né? Devemos evitar o desânimo, porque o desânimo leva à solidão, e devemos evitar a solidão, porque a solidão leva ao desânimo, né? E então Elias, física e emocionalmente exausto, deitou para dormir. E sabe qual foi a oração de Elias? Foi a seguinte: toma agora, ó Senhor, a minha alma, né? Então Elias pediu até mesmo a morte ali. Ele estava muito, realmente desanimado, muito entristecido, né? E, enfim, depois o Senhor alimenta sobrenaturalmente Elias ali naquele lugar onde ele estava. Depois o texto bíblico vai nos fazer entender que Elias se levantou e reiniciou a sua jornada, e ele foi então guiado pelo Senhor até o Monte Horebe, né? E ali em uma das cavernas do Monte Horebe, o Senhor Deus fala com Elias e pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? Olha a pergunta de Deus para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Não é? E
Wiersbe diz até aqui: essa é uma boa pergunta para nos fazermos a qualquer momento, né? É como se Deus estivesse falando com eles: o que você está fazendo aqui? Não foi aqui que eu queria que você estivesse. Não é nesse lugar, não é nessa condição, não é nessa caverna, não é escondido, não é nessa depressão, não é nessa solidão, não é nesse desânimo que eu queria que você estivesse. O que você está fazendo aqui? Não é? É como se Deus estivesse, por assim dizer, vamos falar, mexendo com os brios ali, né, de Elias, né? E quando a gente está também nessa condição, solitário, desanimado, depressivo, é a pergunta que Deus faz para a gente também: o que você está fazendo aí, meu servo, nessa situação? Não é? Esse não é o lugar que eu tenho para você. Mas seja como for, a resposta de Elias ali para o Senhor, né, mostrou realmente o desânimo do coração dele, né, que ele se sentia como se ele fosse o único em Israel que ainda permanecia fiel ao Senhor. Então Deus falou para Elias que não, que ainda existiam 7.000 pessoas, 7.000 joelhos que ainda não haviam se dobrado a Baal, né? Então Deus usa vários recursos ali para falar com Elias, né, para ministrar a vida dele. A gente não tem tempo aqui de falar, de explanar, mas o fato é que depois que Deus fala, né, com Elias ali por várias, de várias maneiras, o profeta ele ainda tenta se defender uma segunda vez, não é? Mas o Senhor então fala para ele o seguinte: olha, volta ao teu caminho, né? Deus fala para ele: vai, levanta-te, se levanta, não fique aí nessa autocomiseração, não fique aí tendo dó de você mesmo e querendo que os outros tenham dó de você. Volta ao teu caminho, né? Porque Deus fala para ele: eu quero que você unja Azael como rei da Síria, eu quero que você unja Jeú como rei de Israel, e eu quero que você unja Eliseu como profeta em seu lugar. Ou seja, é como se Deus estivesse falando para ele: eu tenho muito trabalho ainda para você realizar, então se levanta dessa situação e vai, volta o teu caminho, volta ao trabalho, vai à luta, né? Então, gente, até o Wiersbe, ele, de forma até um pouco até engraçada, ele diz aqui, né? Era como se o Senhor dissesse a Elias: pare de reclamar e de lamentar a respeito de seus fracassos aparentes e volte ao trabalho, né? E aí ele diz aqui: com certeza esse é um bom conselho. Então, quando nós estivermos nos sentindo assim também, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, né? Com amor, mas com firmeza, dizendo pra gente: pare de reclamar, pare de lamentar, não é? E volte ao trabalho, não é? Então é assim que nós temos que agir. Foi essa palavra que o Senhor mandou ali para Elias. Depois que Elias sai dessa condição, ele também termina então apontando, né, o Eliseu, que seria o seu profeta substituto, né? Então Elias aponta Eliseu como seu sucessor, e ele faz isso ao lançar o seu manto, né, ou a sua capa sobre Eliseu, enquanto Eliseu estava lavrando os campos. E esse ato, né, de Elias jogar a sua capa, o seu manto sobre Eliseu, esse ato simbolizava que agora, né, Eliseu seria um profeta com o mesmo poder e com a mesma autoridade de Elias, ok? Perdão, gente. Então esse ato aqui de Elias jogar a capa, jogar o manto sobre Eliseu, chamando-o para o ministério profético, simbolizava que Eliseu seria um profeta com o mesmo poder e autoridade de Elias, embora nós sabemos que posteriormente Eliseu pediu, né, porção dobrada do poder e da autoridade de Elias. Bom, gente, finalizando aqui o livro, então, no capítulo 20 de 1 Reis, nós vamos ter a narrativa de uma guerra entre os israelitas e os sírios, na qual o rei Acabe consegue então derrotar os sírios, né? Depois, no capítulo 21, a gente tem uma situação muito interessante, que é o fato de que Acabe quis uma vinha, né, que pertencia a um homem chamado Nabote. Esse homem Nabote não quis dar e nem vender a sua vinha ao rei Acabe, e aí a mulher de Acabe, Jezabel, orquestra, né, toda um trama ali
para que Nabote fosse morto, né? E para que Acabe então se apropriasse da vinha de Nabote de forma ilegítima, né? Quando o Senhor então vê essa situação ocorrendo, né? O Senhor presencia todas as coisas, então Deus manda que o profeta Elias vá levar uma palavra de juízo e de julgamento para Acabe e Jezabel, prevendo, né, a morte deles, o fim da casa, da dinastia de Acabe, inclusive prevendo detalhes de como seria a morte de Elias, né? E então, no capítulo 22, nós temos uma guerra que acontece mais uma vez entre o povo de Israel e os sírios, né? Uma guerra em que o rei Acabe até faz uma aliança com o rei Josafá, e nessa guerra, então, Acabe termina morrendo, né? E as profecias que existiam quanto à morte de Acabe se cumprem, inclusive os detalhes que Elias havia profetizado em relação à morte de Acabe se cumprem, né? E então termina aí com o texto de 1 Reis com a morte de Acabe e com o reinado e também a morte depois, posteriormente, do rei Josafá, que reinava no Reino do Sul, Judá. Ok, queridos? Então terminamos aqui a aula 21. Até a próxima aula, permitindo Deus. Gostaria de falar muito mais coisas, mas o tempo não nos permite. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Até breve. Tchau.